vamos concordar. É só a gente lembrar de todos os nossos amigos, de todas as pessoas que a gente conviveu. Racismo, xenofobia. Teus amigos são racistas? Todo mundo que tá nos assistindo aí, teus amigos são racistas? Cara, não são. A verdade é que não são. Tá? Ah, mas existe uma espécie de racismo velado, estrutural, etc e tal. Podemos discutir, podemos avançar para esse campo e tentar ver se existe mesmo. Tudo bem, não tem problema. Mas a essência do Brasil, em comparação a outros povos, muda em relação ao nosso mito fundador. Por isso que eu quis dizer lá no começo que a história é filha da filosofia. Entendi. Porque dependendo da interpretação que você quer fazer do mundo e do objetivo que você quer ter da existência, a leitura que você quer fazer da realidade, muda a forma como você vai interpretar os fatos e os testemunhos. E aí você manipula aqueles viés para um lado uma mitologia, né, do Brasil. A mitologia, agora eu passo pro Rafael, porque é uma das falas dele. A mitologia é uma forma de preceder a história. Sim. Como eu me formei primeiro em filosofia, eu fiquei muito com cabeça de filósofo. Mas eu quis evitar o erro dos filósofos. Filosofia é muito difícil de acertar. Você pode ler muito livro de filósofo, ficar com um monte de besteira na cabeça e começar a achar que sabe. E aí você fica ismo e não entende nada. O historiador, ele tem... agora eu vou defender a honra um pouco do historiador. Eu vou ter uma visão um pouquinho diferente. História é fantástica, viu? Só para não parecer que eu xinguei. Não, imagina, não xingou não. Mas o historiador, ele não é tão ingênuo assim. Ele olha o relato e ele pressupõe que ali havia um interesse. Ele tenta comparar com várias possibilidades. O historiador faz interpretações. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que o filósofo, ele às vezes ele faz parte daquelas interpretações muito coletivas. Isso daí é um problema que está lá, vem desde a metafísica de Aristóteles dos universais, um problema medieval, que aí você acha que entendeu tudo porque você tem a ciência da história. Então a história funciona assim. E vem da cabeça de filósofo. O próprio Karl Marx era um filósofo. A história funciona assim, a humanidade funciona assim. Então ele responde as perguntas claramente. O que é o homem, qual é o mecanismo da história, o que motiva, ele responde tudo isso. Para onde vamos? Aí você vai aplicar isso à história. Aí dá bode. O historiador genuíno, pelo menos é a minha escola, eu gosto, porque os meus professores de história entendem o contrário do que ele falou. Eles entendem assim, o filósofo faz um monte de bagunça e tem que vir o historiador para arrumar. Para limpar e botar os documentos. Porque o historiador, o filósofo fica muito na teoria e vai muito além dos fatos. Levanta mais perguntas do que dá Isso, e quando dá resposta, às vezes confunde muito, porque fica com muita teoria na cabeça e acha que sabe tudo. Quando você vai ver, se ele faz previsão daqui a 1000 anos, não tem como ele errar, porque a gente não tem como confirmar, a gente não vai estar aqui. Se ele faz previsão para daqui a 10 anos ou 10 minutos, dá para averiguar. Em geral, ele vai errar. Entendeu? Entendi. O historiador, ele lida muito mais com os fatos. Ele fica muito preso no documento. O que prova? O que foi aquilo? Então ele fica muito mais afeito àquilo que de fato aconteceu. Ainda que ele não te dê a resposta. O homem é isso. A história funciona assim, assado. Que ele tem um pouco mais de dificuldade de dar essas respostas. Como ele tem muito mais contato com a realidade, eu acho que ele acerta mais. Eu acho que o historiador acerta mais na previsão. Agora, por que eu disse que eu sou um pouco filósofo? Porque a filosofia tem jeito de dar um improvement, uma melhoria tremenda. Só que aí você tem que ter a vertente de deixar a realidade falar. Não deixar a teoria falar. Você tem que deixar a realidade falar. E aí você usa todo o trabalho filosófico que você tem para, às vezes, ir na profundidade, ir no detalhe, enxergar algo que, às vezes, um historiador, por mais treinado que ele seja, não vê. Aí pode ser. Mas eu tenho visto muita gente ler de orelhada livro de filosofia e está falando um monte de besteira. E um exemplo disso do Rafael, de levar o documento a sério e mesmo sabendo que ele deve ser feito perguntas para o documento, né? Que às vezes tem esses viéses e tal. Mas, por exemplo... Existe uma coisa lá que os caras chamam de categoria a priorística, né? Então, eu já estou convencido de uma determinada ideia teórica. E aí, quando eu encontro o documento que contradiz essa minha ideia teórica, eu faço uma forcinha mental para botar ele dentro do que eu penso. Dá uma forçada. Eu dou uma... sabe? Ignoro uma partezinha, boto outra, pego só aquela parte que fala do ouro e da prata da carta de Pero Vaz de Caminha. Perfeito. Ignoro outra. Então, essas categorias a priorísticas são vícios mentais. No sentido, elas são utilizáveis, tá? Elas não são ruins em si mesmo. Mas para analisar documentos, elas podem se tornar vícios mentais, Lucas, explicando melhor. É feito por todo mundo, direita, feito por todo mundo. Materialista, e aí, quando o cara, religioso. Para pegar um exemplo, a direita e a esquerda, tá? Por que as pessoas... E olha, eu não vou falar de nenhuma das duas coisas que eu concordo ou discordo. Eu vou pegar exemplos aleatórios. Por que pessoas de direita ficam tão brabas quando historiadores colocam Hitler à direita? Porque ela tem uma categoria priorística de que direita é boa.
Entendi. E aí, mesmo que ela não se aprofunde, eu sou uma pessoa que complexifica essa posição de Hitler à direita. Eu não acho que é bem assim. Mas só pra pegar o exemplo, Mas também tá? não é esquerda. Não, mas só pra pegar... Tá. Já falamos sobre Tá isso. bom. Mas pra mim o que vale é o exemplo, né? O cara conhece a história de Hitler? Não muito. Conhece a história do nazismo? Não muito. Ele quer usar pra xingar o adversário. Ele, na verdade, fica incomodado porque ele pensa, não, peraí, eu sou de direita. Como assim Hitler é de direita? Hitler não é dos meus, Hitler é dos teus, seu vagabundo. E aí ele só devolve... Como o corintiano, que o cara fala que Isso. teve um esquema de corrupção e não sei que ano. Da mesma forma, para virar o exemplo agora, quando a gente fala de documentos que provam que, por exemplo, assim, caraca, que loucura, olha só, a escravidão não era só racial. Como assim a escravidão não era só racial? Não era só o único critério, principalmente no século XIX se tornou racial, mas o critério da história da humanidade para escravizar as pessoas não era considerar se elas eram negras ou não. O critério era considerar guerra, era considerar quem era o vitorioso na guerra escravizava o perdedor, ou quem era o invasor, ou quem era o povo estrangeiro, etc e tal. E depois isso sim ganhou uma forte conotação racial. Não estou desfazendo essa parte. Mas aí o cara encontra um documento que questiona que o único critério da escravidão é racial e ele se incomoda, porque isso desmancha aquela narrativa que ele tem de um povo oprimido e um povo opressor. Entendi. Isso desmancha. Então, por exemplo, um livro sobre a escravidão africana, que é um continente que escravizou demais também. E eu não estou botando a culpa neles. Nós escravizamos, nós enquanto Brasil... Eu não escravizei ninguém. Não, nós enquanto Brasil. Nós enquanto Brasil escravizamos muito, de uma forma que é uma chaga na história da humanidade e da nossa história. E me arrisco, pelo menos dos episódios que eu conheço, dizer que a maior chaga da história do Brasil é o tamanho da nossa escravidão e a amplitude dela, tá? Mas posto isso, quando encontra um livro sobre escravidão no continente africano, tu não pode dizer assim, ó, não, isso aqui a gente tem que deixar de lado, porque a escravidão é um grupo de brancos opressores contra negros oprimidos. Olha, em determinadas civilizações pode ser dessa forma, mas aqui em outras parece que aconteceu com outros critérios. Parecido com a questão do Hitler à direita. Tem problema Hitler ser de direita? Não. Vamos investigar se for o caso. O fato é que ele foi um ditador, um genocida, etc e tal. Vamos pegar os fatos e investigar. Se você começar a botar muita energia filosófica para interpretar todos os documentos que você encontra, aí você parou de fazer história. Perde o foco.